Os irmãos podem se assentar. Peço que os irmãos abram a palavra no Evangelho de João, onde a gente está dando sequência na série de mensagens sobre os encontros com Jesus. E hoje a gente vai ver esse encontro que também é muito conhecido nosso, com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 4. A gente vai ler, não agora, mas daqui a pouco a gente vai fazer a leitura desse texto e eu vou em partes, porque é um texto muito longo, a gente vai trabalhar do 5 ao 42, do verso 5 a 42, e daqui a pouco eu vou ler cada parte desse texto, explicando cada parte para que a gente compreenda melhor todo esse texto, para tirar alguns ensinamentos aqui. Então, permaneça com a sua Bíblia aberta, que a gente já vai ler cada parte desse texto, do verso 5 ao verso 42 de João. E eu vou te convidar a orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, pela Tua revelação a nós, esse alimento, Pai, que é o Teu Evangelho para as nossas vidas, para a nossa alma, para o nosso ser. E pedimos, Deus, que o Senhor sacie, de fato, a nossa sede aqui nessa noite, a nossa sede do Senhor, a nossa sede do Teu Evangelho. Que o Senhor possa suprir, de fato, as necessidades do nosso ser, da nossa alma, através da Tua palavra falada ao nosso coração. Assim nós oramos agradecidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Fundo do Poço. Fundo do Poço é um lugar que eu acho que é muito conhecido e frequentado por alguns até. Talvez por todos aqui. Eu acredito que, se não todos, a grande maioria já foi nesse lugar. Não sei se você, nesse momento, está lá, se você já foi ou se você ainda vai. Mas, provavelmente, na nossa vida, a gente passa por lá. Fundo do Poço é aquele lugar onde a gente costuma chamar quando a gente está sem saída na nossa vida. Quando a gente não vê esperança em mais nada. Quando a gente está, talvez, no pior momento das nossas vidas, de maior sofrimento, naquele momento de maior angústia, de profunda dor. A gente não vê mais luz no fim do túnel, a gente não tem mais paz, a gente não tem alegria, a gente não tem esperança em mais nada. E aí a gente diz que a gente está no fundo do poço. Aquele lugar horrível, escuro. E diversas coisas na nossa vida podem nos levar ao fundo do poço. Diversas coisas nessa caminhada, ao longo de todo o nosso tempo aqui nessa existência, pode levar para lá mais de uma vez até. Às vezes por breve momento, curto tempo, às vezes por um período mais longo, mas amores, por exemplo, mal correspondidos, muita gente fica perdida na vida, ou nem correspondidos, nem respondidos. Diversas coisas, como o luto, inclusive, pode nos levar a um momento de profunda dor e sofrimento, onde a gente não vê mais esperança na vida, a gente perde o nosso chão. Uma doença, às vezes, também pode nos levar a um lugar onde a gente não percebe mais nada de bom na vida. Tem gente que deposita a sua alegria, sua esperança, às vezes, no emprego, no trabalho, no dinheiro, e quando perde isso também fica perdido no fundo do poço. É certo, irmãos, que a gente vai passar por isso nas nossas vidas, em momentos onde a gente vai ter tanta angústia de, às vezes, não conseguir lidar com a situação, resolver uma situação, e a gente vai ficar perdido. Aquele momento onde a gente não sabe para onde ir. Às vezes um pecado pode nos levar a esse lugar. Pecados podem nos levar para esse lugar.
pecados que a gente não sabe lidar com eles e muito menos como tratá-los. E a gente, por pecados, a gente se encontra num beco sem saída, no fundo do poço. A mulher samaritana, ela vivia numa condição aqui muito complicada, onde ela vivia em situações de pecado, que levaram ela a uma situação muito difícil ali no meio social onde ela vivia. Era uma mulher, como a gente vai ver aqui no texto, ela já havia tido 5 maridos, e estava com um que não era seu. Mas a gente vai perceber que nesse texto também como que Jesus não levou isso em conta e se aproximou daquela mulher, oferecendo somente o que ele poderia oferecer: água viva, vida eterna. Então vamos ao texto, versos 5 a 7 primeiro. Diz assim, vou ler na Nova Almeida atualizada, tá bom? Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Então a gente percebe aqui logo nesses primeiros versos que Jesus, no verso anterior a gente vai ver que os discípulos eles saíram para comprar alguma coisa. Jesus ficou sozinho e vai até aquele poço e encontra-se com uma mulher samaritana. Jesus estava saindo da Judéia para a Galiléia. E aí diz o verso anterior, o verso 4, que ele tinha que passar por ali. Esse tinha que passar por ali, alguns vão dizer que era porque era um caminho, mas outros vão dizer que era porque ele tinha uma missão ali, que é a posição mais defendida, e é a que eu creio. Essa missão que, inclusive, está registrada aqui no cânon das Escrituras, que é esse encontro com essa mulher samaritana e, posteriormente, com outras pessoas da cidade, como a gente vai ver na sequência do texto. E a gente vê como que Jesus ele encontra aquela mulher ali, uma mulher samaritana, e ele pede água a ela, a mulher que foi tirar água do poço. Perceba que nesse texto, nesses primeiros versos, o que chama a nossa atenção, e eu quero chamar a sua atenção para isso, para a humanidade de Jesus. Assim como todos os outros encontros de Jesus, a gente percebeu a humanidade de Jesus. Como que ele é homem, como que ele se fez carne. Jesus estava cansado, Jesus estava com sede, e ele foi pedir água para a mulher ali naquele poço. Então guarde isso, a humanidade de Jesus. Isso é muito importante para o plano redentivo do Senhor. Verso 8 a 9. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento, então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então a gente percebe aqui na sequência como que essa mulher ela estranha Jesus chegar para falar com ela. Ela está ali sozinha, num horário ruim, que era meio-dia, um tempo de sol, um horário de sol, né? E muito provavelmente pela condição dela, que a gente vai ver mais para frente, ela estava ali nesse horário, porque o horário costumeiro das mulheres irem lá no poço pegar água era na parte da manhã, para fazer comida e tudo mais. É um horário mais tranquilo também no tempo, no sol, mas ela estava ali meio-dia, e aí ela estranha Jesus chegar como um judeu. Provavelmente ela percebeu isso ou no jeito dele, na roupa, ou principalmente na forma de falar, no seu sotaque. E ela percebe que Jesus é um judeu, e aí chega para Jesus: como que o Senhor está se dirigindo a mim? Eu sou uma mulher samaritana, você é um judeu. E aí o próprio texto explica por que ela estranha isso, porque judeus e samaritanos não se davam. E a gente sabe isso, se a gente lê os evangelhos, a gente vai ver que havia uma certa rixa entre aquele povo judeu e samaritano. Certa vez, no próprio evangelho de João, capítulo 8, lá, os fariseus vão xingar Jesus, chamando ele de samaritano. Vejo que tu és samaritano e que tem demônio. Tamanha era a ofensa para o judeu você ser chamado de samaritano, era como um xingamento, para a gente ter uma ideia de como esse povo não se dava. Jesus, em dado momento, também foi passar pela cidade de Samaria, negaram hospedagem a ele, porque ele parecia estar indo para Jerusalém, simplesmente.
Ou seja, ele parecia ser um judeu e negaram hospedagem para ele ali. Então a gente percebe como que havia uma rixa entre esses povos, né, e aquela mulher estranha. Primeiro, porque era estranho um homem se dirigir a uma mulher. Segundo, pela condição daquela mulher. E terceiro, porque ele era um judeu e ele se dirige àquela mulher pedindo água. Algo muito estranho e que ela estranha ali naquele primeiro momento. Aí do verso 10 a 14, Jesus respondeu: se você conhece o dom de Deus e quem é que lhe está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então aqui a gente percebe nesses versos, Jesus agora nem responde a ela muito aquela questão do judeu samaritano, ele simplesmente fala: você não tem noção de quem está falando. Se você soubesse, você pediria água viva, e eu lhe daria essa água. E aí, ele mostra para ela uma água, algo em que ela não entende no primeiro momento, porque ela pergunta, não é? A ideia ali de água viva, nesse primeiro verso aqui, 11, que é o 10 mesmo, que ele fala eu lhe daria água viva. A ideia aqui é de uma água, de um fundo do poço, aquela água nascente, onde fica borbulhando lá no fundo, nascendo aquela água lá no fundão mesmo do poço. A ideia aqui dessa palavrinha grega é essa. E aí por isso que ela pergunta: mas o senhor não tem balde e o poço é muito fundo. Como é que você vai pegar essa água? Lá do fundo, essa água nascente. Ela estava numa imagem aqui de uma água física mesmo, de algo ali onde Jesus ia dar para ela, encher talvez o balde, e ela nunca mais sentiria sede de alguma maneira e não precisaria mais buscar a água lá. Mas Jesus aí explica para ela mais uma vez de que essa é uma água que ela não vai sentir sede, que vai jorrar para a vida eterna. E aí na sequência, verso 15 a 18, diz assim: a mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscar. Jesus disse: vá e chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. E aí aquela mulher fica impactada com essa tal dessa água, e a gente percebe aqui como que Jesus expõe o pecado daquela mulher, de alguma maneira. Ele faz algo parecido com o que fez com Natanael. Se você lembra do primeiro encontro lá: eu te vi lá na figueira de baixo, quando Filipe te chamou. Ele expõe algo daquela mulher que ela tinha só para ela, ou que ela imaginava que ninguém poderia saber. E aí ela fica espantada com isso. Como que Jesus expõe o seu coração. Aquela mulher já tinha tido 5 maridos, e era uma mulher que estava com uma pessoa que não era seu marido. Por isso era uma mulher rejeitada naquela sociedade. Era uma mulher que era marginalizada, como Tim Keller vai tratar no seu livro, se dirigindo a essa mulher. Por isso, essa mulher provavelmente estava lá meio-dia, e não no horário que as outras mulheres iam. Ela estava sozinha lá, porque era uma mulher que era rejeitada pela sociedade, era rejeitada naquela cidade, e ela estava num horário diferente, num local e que ela era marginalizada por toda a sua história de vida, de pecados em que ela vivia. E Jesus mostra para ela que ele sabia de toda a sua história. Mas continua aqui, verso 19 até o verso 24 agora.
A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha que interessante. Aquela mulher ficou constrangida demais aqui em Jesus ter exposto os seus pecados de uma maneira que ela não imaginava, e ela acha que ele é um profeta agora. Primeiro ela considera ele um judeu, né? Percebe? Agora um profeta porque adivinhou uma coisa da sua vida em que ninguém sabia, ou que algumas pessoas sabiam, não é? Talvez dos seus 5 maridos, ou talvez não do marido que ela estava, mas que não era marido, na atualidade, no presente. E ela estranha isso, e ela: vejo que tu és profeta. E alguns dizem que aqui ela está mudando de assunto, que ela ficou tão constrangida ali com Jesus ter exposto ali o pecado dela, que ela muda de assunto para adoração. Vejo que tu és profeta, e os nossos pais dizem que a gente adora aqui, vocês adoram lá, e qual é a verdade nesse negócio aí? Jesus vai e expõe para ela. Jesus mostra para ela o quê? Que vai chegar um tempo, e que já chegou, na verdade, esse tempo, nele, em que não vai ser nem lá, nem aqui. Vai ser de uma forma diferente, vai ser com um coração transformado. Aqueles que foram regenerados, como a gente viu no sermão aqui anterior, aqueles que foram nascidos de novo pelo Senhor, esses vão adorar o Senhor em espírito e em verdade, e é dessa maneira, a maneira correta de se adorar o Senhor, porque em Jesus, o templo, ele não existe mais, não tem mais necessidade, porque Jesus ele substitui o próprio templo de adoração. Assim, o templo depois lá de Jerusalém, ele é destruído lá no ano 70, e Jesus, como aquele para o qual o templo apontava, como a presença de Deus no meio do povo, Jesus substitui isso. Então, na nova aliança, a forma de adoração, não importa o lugar, contanto que seja com a fé em Cristo Jesus, que é o Senhor presente no meio do seu povo, da sua igreja. É mais ou menos isso que ele está querendo expor aqui para essa mulher, né, que ainda também não entendia de maneira espiritual. E do verso 25 a 30, a gente percebe mais coisas aqui. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Porquanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me diz tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Eles saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Então, o que a gente percebe aqui? A mulher ela ainda não estava entendendo muita coisa. E ela chegou, depois de Jesus falar sobre o templo, sobre a adoração, e ela falou: eu sei que vai vir um Cristo aí, um Messias, que vai anunciar todas as coisas. Aí Jesus vai falar: esse sou eu. Jesus se revela para aquela mulher. E nesse interim chegam os discípulos. Só que a sequência do diálogo dele com a mulher, a gente vai ver que é no verso 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade. O que a mulher faz quando Jesus diz a ela que ele é o Messias? Eu imagino a cena dela aqui com a cara de assustada. O quê? Abandona, larga ali o seu cântaro, que ela foi, o seu material de trabalho, onde ela foi buscar ali uma água, e corre.
para a cidade. Ela está tão assustada, ela ficou tão impactada com Jesus falar que era o Messias, que ela abandona tudo que ela tinha ali e sai correndo para a cidade para avisar outras pessoas, para fazer o que os outros também fizeram quando Jesus encontrou, chamar, anunciar aos outros. E assim ela vai e fala, olha, eu acho que vamos lá ver que tem um suposto Cristo ali. E aí eles vão lá. E a sequência no verso 31 a 38, a gente vê enquanto ela está lá na cidade, chamando outras pessoas, há um diálogo aqui de Jesus com seus discípulos. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhe digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe, pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Então, o que a gente percebe aqui? Jesus, nesse diálogo com os seus discípulos, enquanto a mulher está lá desesperada, correndo atrás de pessoas, anunciando ali que acha que encontrou o Messias e tudo mais, os discípulos estão preocupados com Jesus, que não comeu ainda, aí fala, come aqui, aí ele, não, a minha comida não é essa. A minha comida é fazer o quê? A vontade do meu Pai. O alimento de Jesus é fazer a sua obra. Aquilo que ele estava fazendo ali naquele exato momento com aquela mulher samaritana, anunciando quem ele era. E ele anuncia aqui como que ele é, aquele único que planta e colhe ao mesmo tempo. Ele havia acabado de plantar e iria colher ali a partir do verso 39. Muitos samaritanos naquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então a gente vê aqui nesses últimos versos como que alguns creram lá no que a mulher disse, mas depois outros foram até Jesus e a partir dali do que Jesus falou com eles, eles creram e no final de tudo aqui, eles anunciam que Jesus é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha que fantástico aqui nesse texto todo. Como que a gente percebe na revelação de Jesus Cristo nesse encontro a sua natureza humana, a sua natureza divina, que é exaltada mais ainda a sua obra da redenção. Jesus estava com sede e cansado aqui de verdade, lá no início. E isso exalta mais ainda o seu amor por pecadores, porque ele é o Deus que abriu mão da sua glória, esvaziou-se para sofrer as nossas dores e limitações como fome, como cansaço, como sede, limitações físicas que geram cansaço como ele sentiu aqui, e aqui está exposto diante daquela mulher, diante de todos ali e diante de nós, o Jesus humilhado, exaltando o seu amor, inclusive para uma mulher que era pecadora e marginalizada pela sociedade. E Jesus promete algo aqui para ela que só Ele como Deus, como divindade, pode dar. A água viva. Ao mesmo tempo que Jesus está cansado, está com sede, Ele é aquele que pode dar a vida eterna.
olha só, em 2 pontos, o que a gente tira de lição aqui nesse texto. Primeiro, como que Jesus, ele esquadrinha o coração e expõe tanto a necessidade da humanidade, do coração humano, quanto a sua pecaminosidade. Por que Jesus, ele oferece água viva que vai saciar eternamente? Porque esse é o ponto aqui da água. Perceba que é uma água que você não vai mais sentir sede. Nunca mais. Não há hipótese de você que tomou dessa água sentir sede novamente. Por que ele oferece isso aqui? Porque somente isso, somente essa água viva pode saciar o desejo, a fome, a sede do que nós somos, de quem somos nós. Você pode juntar toda a criação do Senhor, tudo que há nesse mundo, todo o dinheiro do mundo, toda a autoridade e poder desse mundo, todo o prazer que esse mundo pode te oferecer, mas nada disso pode saciar a alma humana e preencher o grande buraco que existe na nossa alma quando não há Jesus ali. Nada pode preencher o que é de Jesus Cristo no nosso coração. Por quê? Porque o ser humano, ele foi criado, cada um de nós, fomos criados para Deus. E a gente só vai encontrar sentido, propósito nessa vida no próprio Deus. Gênesis, capítulo 2, verso 7. Olha só como é que está esse verso aqui da narrativa da criação do homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, Nefesh Hayah. Nefesh é alma, que é vista em outros lugares do Antigo Testamento como desejo, como fome, como sede, essa palavrinha hebraica. Estava ligada também à região da garganta, na cultura hebraica. Eles se referiam a essa palavra como a essa região aqui, onde eles sentiam fome. A gente costuma sentir fome e apontar para a barriga. Eles usavam essa região aqui para descrever a sua fome, né, ou sede. Então, naquela cultura em que foi escrita a Escritura, essa era a região, esse era o sentido de Nefesh, fome. Eclesiastes, tem 2 textos aqui, Eclesiastes e Abacuque, a gente vai ver isso de maneira mais clara. Diz lá no verso 6, no capítulo 6, 7 de Eclesiastes: todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, contudo o seu Nefesh, apetite, nunca se satisfaz. Abacuque 2, 5. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém, o seu Nefesh, apetite, é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se farta. Na ara vai estar gananciosa boca, traduzido aqui o Nefesh, que está aqui na Nova Almeida, apetite. Óbvio que em Gênesis aqui, quando narra o homem se tornou alma vivente, Nefesh Hayah, não é garganta de maneira literal, obviamente, mas o sentido aqui é espiritual. O sentido aqui é de que o homem se tornou desejo, fome e sede de Deus. E repare que lá em Gênesis não diz que o homem tem isso, que o homem tem alma vivente agora. Porque tem gente que acha que Deus soprou e agora o homem tem. Ele é. Isso é muito importante aqui. Ele é alma vivente. Ele é Nefesh Hayah. Ele é sede, fome e apetite de Deus. Jonas Madureira, ele diz no seu livro Inteligência Humilhada sobre isso, a seguinte frase: quando Deus soprou nele o fôlego de vida, o homem se tornou fome, apetite, desejo e necessidade. Perceba a riqueza dessa imagem. O homem não tem fome,
o homem é fome. O homem não tem desejo, o homem é desejo. O homem não tem necessidade, o homem é necessidade. Portanto, o homem todo é desejo. Ele foi criado para ser integralmente desejo, fome, sede, necessidade. Do quê? De quem? Unicamente de Deus. Deus criou o homem como fome de Deus. Nós somos sede, desejo, fome de Deus. Fomos criados assim. Por isso Agostinho tem aquela famosa frase dele, que abre ali as suas confissões: fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não repousar em ti. Deus nos fez dessa maneira, com sede, com fome dele. Nós somos isso, por isso que a humanidade, ela sempre vai ter isso e vai buscar isso em outras coisas, que é o que o pecado faz, que é o que o pecado realiza na nossa vida, embaralhando, tornando isso algo onde a gente vai buscar saciar em outro lugar. Por isso a gente compreende melhor também o anseio do salmista, no Salmo 42, quando ele diz assim: assim como a corça suspira, deseja pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira, deseja a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Então o salmista, aqui no Salmo 42, a gente percebe como que ele, como sede de Deus, como fome de Deus, ele está buscando isso no Senhor. Ele ali nesse salmo, ele descreve de alguma maneira como que ele está afastado da comunhão com o povo do Senhor. Ele fala da procissão que seguia para a casa de Deus e tudo mais na sequência lá. Ele fala da zombaria que estão fazendo com ele, onde está o seu Deus. Então ele está de alguma maneira afastado e ele está com esse anseio de se voltar para aquele que é o único que vai suprir a sua sede, a sua fome, a sua necessidade. Mas, como eu disse, o pecado, ele vai embaralhar toda a nossa mente e a gente vai tentar buscar saciar essa fome, essa sede em outras coisas que nós vamos colocar como idólatras no lugar do Senhor no nosso coração. Mas todos vão buscar saciar essa sede. Por isso que há idolatria. Por causa do pecado que embaralhou o nosso ser, que foi criado para Deus, e a gente coloca coisas no lugar de Deus, para saciar essa sede que somos nós, do próprio Senhor. Por isso que lá em Romanos 1, Paulo vai dizer que a ira dos céus se revela contra aqueles que ofuscaram a verdade de Deus para adorar outras coisas. E Deus entrega esses a uma condição de mente deplorável, reprovável. Eles buscam colocar no lugar do Senhor aquilo que só o Senhor pode suprir no seu coração. Há o risco, irmãos, da gente colocar coisas, pessoas no nosso coração para suprir aquilo que Deus vai suprir somente. Tem gente que busca colocar em pessoas. E aí a pessoa busca nela mesma, às vezes, que é o narcisista, aquela pessoa egocêntrica, que quer se satisfazer o desejo da sua alma por si mesmo, aquela pessoa que se adora, e aí ela vai viver frustrada, obviamente, e aquela pessoa que busca em outro, que busca num amor, ou num filho, ou num pai, ou num amigo, não importa, mas que vai se frustrar também. Porque nada disso, irmãos, nada disso pode suprir o que só o Senhor pode suprir de maneira criativa, da forma como Ele nos criou. E a gente corre o risco,
com o pecado no nosso coração, de nos tornarmos dependentes de algumas coisas e sairmos frustrados disso. Tim Keller, ele aponta isso numa frase muito interessante, dizendo o seguinte: o maior pesadelo do dependente de aprovação é a rejeição. Do dependente de poder, humilhação. Do dependente de conforto, sofrimento. E do dependente de controle, incerteza. Então, quando a gente for dependente de alguma coisa no lugar de Deus, a gente vai se frustrar, certamente, porque só Deus, saciando a nossa sede, não frustrará aquilo para o qual nós fomos feitos para viver, para a glória dele. Mas pela graça, Jesus revela não só a necessidade daquela mulher, mas o seu pecado também. Jesus poderia falar, igual falou também para o jovem rico, né? Agora abandona aí e me segue. Jesus poderia falar para ela até antes: abandona o seu cântaro e me segue. Mas ele expõe o coração daquela mulher. Ele traz à tona o pecado daquela mulher. E isso vai demonstrar mais ainda a sua graça, porque ela precisava estar exposta diante do seu pecado para compreender quem era aquele que estava oferecendo para ela a água viva. Senão ela poderia achar até que ela tinha o direito de receber. Mas ela não tinha. Ela era pecadora. Ninguém tem o direito de chegar para Jesus e falar: eu tenho ou eu mereço essa água viva. Ninguém. Por isso que o pecado é exposto. E diante do pecado, a nossa necessidade de graça. Jesus faz isso conosco. Ele é para nós aquele que expõe todas as nossas fraquezas, todos os nossos pecados. Ele é como aquele espelho diante de nós que vai expor todos os buracos do pecado em nossas vidas. A gente precisa disso. A gente precisa ter o pecado exposto. E Jesus mostra que ela precisava desse dom de Deus, da água viva, que ela precisava da graça do Senhor, mostrando mais ainda, exaltando ali o seu caráter gracioso do doador da água viva, do doador daquilo que só Ele poderia fazer por nós, que era entregar a sua vida em nosso lugar, como Ele faz. E Ele faz isso para uma mulher rejeitada. E Ele faz isso para uma mulher marginalizada, uma mulher extremamente pecadora. Um contraste com o encontro anterior com Nicodemos, o religioso, que a gente viu, né, como que ele, como religioso, tinha dificuldade ali também de entender algumas coisas. Então nada, irmãos, pode suprir o que somente Deus pode suprir nas nossas vidas. Nós fomos criados como sede, como desejo, como fome de Deus. Somos pecadores e Cristo é aquele que restaura todas as coisas. Por isso que Jesus aqui é o que a humanidade precisa. Jesus é aquilo que nós precisamos para a nossa vida. E Jesus revela aqui sobre ele. Jesus não revela aqui só a sua humanidade, com fome, cansado, pedindo a ela para beber água, para que ela dê água a ele, mas Jesus revela aqui a sua divindade, acima de todas as coisas. Perceba nesse texto algo interessante, como que Jesus ele é revelado cada vez mais, de maneira mais ampla, de maneira maior, crescente, conforme o texto vai se desenrolando nos encontros. Primeiro, aquela mulher reconhece Jesus como judeu. Depois, ela conhece Jesus como profeta. Depois, Jesus se revela a ela como o Messias. E ela anuncia para os outros como um suposto Messias. Olha, eu acho que está ali o Messias. E no final, Jesus é o Salvador do mundo. Percebe a crescente exposição aqui de quem Jesus é? De sua humanidade, sua dependência de água, cansado para o Salvador do mundo.
Ele é o Salvador do mundo. Aquele homem era o único que poderia oferecer aquilo para aquela mulher. Jesus, o Salvador do mundo. Somente Ele pode oferecer água viva. John Henry, ele tem uma frase muito interessante, eu amo essa frase aqui, eu sempre cito, já citei aqui em outros sermões, onde ele diz: não há nenhum náufrago perdido no mais profundo mar de iniquidade que o profundo amor de Deus não possa alcançar e remir. Percebe aqui nesse texto o paralelo inverso com a parábola do bom samaritano? Eu estava reparando isso. Lá na parábola do bom samaritano, Jesus ele narra para um mestre da lei que estava tentando dar uma rasteira nele ali, como que tinha um judeu, muito provavelmente aquele homem caído, semi-morto era um judeu, e ele narra como que um samaritano, e a gente sabe que eles não se dão bem, um samaritano ajuda aquele homem judeu em todas as suas necessidades ali caído naquela estrada, quase morto. Os religiosos passaram e não fizeram isso, o samaritano fez isso. E a gente percebe nessa parábola, lá no final, como que Jesus vai dizer para o mestre da lei: quem te pareceu ser o bom próximo? Porque a dúvida dele era quem era o próximo. E ele não diz quem era o próximo, ele diz implicitamente, mas o ponto principal é quem era o bom próximo. E o bom próximo é Jesus. É esse aqui, que chega numa mulher samaritana, rejeitada, pecadora, e ele, mesmo sendo um judeu, ele oferece tudo o que ela precisava. Ele dá tudo o que aquela mulher necessitava. Água viva. Era tudo o que ela precisava. É o que o samaritano fez lá com o judeu caído na estrada. Percebe que fantástico é isso aqui. Como que Jesus, ele é aquele que alcança o maior dos pecadores. Como Paulo se intitula, o maior dos pecadores. Como somos eu e você, o maior dos pecadores. Porque Ele é aquele que quebra todas as barreiras que existem entre nós e Deus. Porque Ele é o Messias. Ele, somente Ele é o Salvador do mundo. Somente nele nascemos de novo. Somente em Jesus nós temos a nossa sede saciada pela eternidade. E nele não há possibilidade de frustração. Não há possibilidade em Jesus Cristo de nós não sermos saciados, porque não há possibilidade em Jesus Cristo de desapontamento, de desprezo, de marginalização. Pelo contrário, nele nós encontramos o profeta, o sacerdote e o rei, que anuncia as boas novas e interpreta a lei, e para quem a lei toda apontava, aquele que se sacrifica e oferece o sacrifício em nosso lugar, e aquele que governa e reina eternamente, profeta, sacerdote e rei. Nele, como segundo Adão, encontramos o que nós perdemos lá no Éden, pelo primeiro Adão. Somente em Jesus Cristo, porque Jesus... Ele é aquele que transforma o inimigo em amigo, o injusto em justo, o perdido em salvo, o impuro em santo. Somente Ele pode saciar a nossa sede, porque somente Ele pôde restaurar o que foi perdido pelo pecado em nossas vidas quando entrou no mundo. Jesus é o bom pastor. Ele é aquele bom pastor que, como nós lemos aqui no Salmo 23, nos leva para junto de águas tranquilas e de descanso. Aquele pastor que nos refrigera a alma nesse mundo de aflição, nesse mundo de caos. Ele é o bom pastor que nos persegue. Lá no último verso do Salmo 23, a palavra lá não é seguir, é perseguir. É aquele que nos persegue com o seu amor leal, que é bondade. Lá no hebraico é amor leal, amor pactual. Ele nos persegue com o seu amor pactual. E por mais que a gente fuja dele, ele está lá,
ao nosso encalço, porque nós estamos ligados a Ele, não é pelo nosso falho amor, mas pelo amor dEle por nós, pelo que Ele fez por nós. Por isso é Ele aquele que oferece a água viva, por isso é Ele que diz mais para frente: quem tem sede, venha a mim. Quem crê em mim jamais terá sede, fluirão de ti rios de água viva. Que Jesus é aquele que alcança o mais profundo pecador, nos dá de beber da água da fonte da água da vida. E como a gente leu lá em Apocalipse, Ele nos torna o seu povo, o seu corpo, de maneira inseparável. Que maravilha isso aqui. Que fantástico que é isso aqui. E Ele é aquele que nos garante mais ainda, como a gente viu na revelação registrada lá por João, em Apocalipse. Ele é aquele que nos levará para beber dessa água viva e que nos enxugará dos olhos todas as lágrimas, que sempre estará conosco e será o nosso Deus. E nos convida a cearmos com Ele, a estarmos num banquete com Ele, num grande dia, onde não vai haver mais fundo do poço nessa vida. Num grande dia onde não vai haver mais luto, dor, sofrimento, absolutamente nada vindo do pecado, mas um Deus que, o próprio Deus, vai enxugar todas as lágrimas que nós derramamos. Ele é aquele que nos ofereceu a vida, entregando a sua vida na cruz do Calvário para morrer por nós. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Para concluir, o pecado, irmãos, ele nos assombra muitas vezes. A gente às vezes vive assombrado, e assombrado pelo pecado, às vezes a gente se isola. A gente peca às vezes e a gente quer se fechar numa caixa, martirizado, se esconder com vergonha. Às vezes nos condenando ou sendo condenado por outros, pela sociedade, pela família, e por aí vai, a gente tenta se esconder. Mas guarde isso no seu coração. Jesus sabe de todos os nossos pecados. E se você crê nele, ele morreu por cada pecado desse que você cometeu e está se escondendo dele. Ele sabe de tudo o que você faz, de todos os seus pensamentos, sejam bons ou ruins. Nós não precisamos fugir de Jesus. Pelo contrário, a gente deve correr para Ele. Porque em Cristo nós encontramos descanso, perdão, encontramos um bom amigo que nos preenche com a sua graça e o seu amor. Por isso não fuja de Cristo diante do seu pecado. Pelo contrário, corra a Ele. Corra para os braços dEle, que te amou de maneira incomparável. O maior peso, irmãos, apesar de diversas coisas nesse mundo nos trazer para o fundo do poço, como eu falei no início, a pior coisa é a falta do Senhor. A falta do Senhor, Jesus, em nossas vidas, nos leva para o lugar mais fundo do poço. Pode ter luto, pode ter sofrimento, pode ter doença, pode ter desemprego, pode ter qualquer coisa, mas nada disso é pior do que a falta de Jesus Cristo em nós. Esse é o lugar mais escuro, mais fundo que a gente pode experimentar, a ausência da graça iluminadora do nosso Redentor. Esses, por mais que vivam uma aparência boa, de vida boa, uma vida que parece ser legal, é a pior de todas. Vivem no pior lugar desse mundo, sem Jesus Cristo. Nós podemos passar
por todo o sofrimento desse mundo. Sofrimentos reais, tá? Não estou amenizando o sofrimento. Sofrimentos reais. Sofrimentos que sangram mesmo. Que vão fazer a gente se colocar de joelhos e clamar a Deus, porque só nos resta clamar a Ele às vezes. Mas nada se compara a não experimentar essa água viva de Jesus Cristo. Porque experimentando essa água viva de Jesus Cristo, todos os sofrimentos desse mundo não podem tirar o que Ele nos dá e o que Ele nos garante naquele grande dia, onde experimentaremos dessa água sendo levados por Ele mesmo, onde teremos os nossos olhos enxugados as lágrimas por Ele mesmo, e habitaremos com Ele no local perfeito, num local redimido, num lugar sem dor, sem sofrimento, sem qualquer resquício de pecado, em plena alegria com Ele na eternidade. Aquela mulher marginalizada, rejeitada, não foi mais rejeitada e marginalizada do que Jesus Cristo foi. Guarde isso também. O que Jesus sofreu de rejeição e marginalização foi muito, mas muito, incomparavelmente maior do que todos nós poderíamos sofrer juntos aqui nessa vida. Mas Ele sofreu isso não pelo pecado dele, mas pelos nossos pecados, sem culpa, sem merecer. Ele sofreu isso por amor. Qual tem sido a maior motivação da sua vida, de fazer o que você faz? Qual tem sido o maior motivo de satisfação, de prazer da sua vida? Aquilo que tem pautado, dado o tom da sua vida, o porquê você se levanta de manhã, o porquê você vai dormir, o porquê você come, o porquê você vai trabalhar, o porquê você está em casa, tudo. O que tem pautado a sua vida? Aquilo que faz você ter maior alegria nesse mundo. Nossas prioridades. As nossas prioridades nessa vida, elas vão dizer muito, mas muito, do que tem pautado a nossa vida, aonde a gente tem buscado saciar a nossa sede e a nossa fome, que somente o Senhor pode saciar. Então, que você possa se encontrar com Ele nessa noite, que você possa encontrar o propósito, se você perdeu em algum momento da sua caminhada, encontrar o propósito para o qual você foi feito, um ser que é fome, um ser que é sede, um ser que é desejo de Deus, e que nele você possa encontrar a saciedade para a sua vida e não em outros lugares, para o louvor e glória do nosso Senhor. Amém.